Isso tudo, minha gente, coloca o Matheus Teixeira em tela acontecendo diante de um período já sensível, Matheus, para o judiciário, em que os ministros estão assim, só faltava isso, né? Só faltava agora a acusação de assédio, que é algo até muito mais grave do que o que a gente está vendo ali em relação ao Supremo Tribunal Federal e as acusações de desconfianças sobre a conduta de ministros em relação ao caso Master. No STJ, você pode trazer um pouco do que você conversou. O que eu ouvi hoje de manhã foi isso. Como é que vocês receberam, eu perguntei para alguns ministros, essa denúncia? Muita gente não sabia, alguns tinham conhecimento, mas muita gente pegou de surpresa. E as palavras que ressoaram a partir dessas conversas, que eu destacaria, ministra, já estou até te promovendo aqui, Matheus, seria consternação e constrangimento. O que eu percebo ali no bastidor do STJ, inclusive, é que os ministros estão até sem saber como reagir diante dessa crise e esperando que o CNJ faça alguma coisa. No CNJ é diferente. No CNJ, o que sai de indicação ali do entorno do Mauro Campbell ele vai até o final. Se tiver que afastar, que aposentar, se ele achar que deve fazer, ele vai. Então, tudo isso cria esse clima nebuloso. Já não estava bom, Matheus Teixeira, já não estava bom. É mais um elemento contra a justiça brasileira. Exato, Tainá. A situação nada fácil do ministro. É muito grave a acusação. A gente não pode formar opinião antes do devido processo legal e do encerramento das investigações, mas os indícios que surgem são gravíssimos e isso sim, como você mesmo falou agora, causou um clima de constrangimento. Eu também conversei com alguns ministros. Ontem eles tiveram uma reunião a portas fechadas para definir justamente qual seria a atuação do próprio tribunal nesse caso. Como você mesmo disse, já tem uma investigação no Supremo sob a responsabilidade do ministro Cássio Nunes Marques. O CNJ já está atuando na corregedoria com o Mauro Campbell, que é o corregedor, e agora o STJ também tenta puxar para si para tentar evitar maiores desgastes à imagem da corte, que já são muito grandes. Como você mesmo disse, Tainá, é uma situação muito grave o que a gente vive, por exemplo, no caso do Banco Master, tem algumas suspeitas ali que ensejam muita preocupação no mundo jurídico, mas esse tipo de acusação de assédio sexual é um assunto muito delicado, é diferente de qualquer conflito de interesse privado entre ministro e parte, entre ministro e investigado. A questão do assédio gera um dano na imagem do judiciário muito ruim e todo mundo está alerta, e justamente nesse sentido que a corregedoria já anda falando nos bastidores que não vai hesitar em punir o ministro justamente para tentar reparar essa situação toda que já está muito difícil. E o que acontece? O corregedor do CNJ são 15 conselheiros. Se ele desse a canetada para afastar, ele provavelmente teria sim o apoio dos demais colegas. O presidente do CNJ é o ministro Edson Fachin, que também está no esforço de tentar moralizar o Supremo, evitar maiores desgastes à imagem, provavelmente endossaria. E no plenário do CNJ, quando o corregedor e o presidente vão para um lado, é muito difícil que os outros conselheiros que têm mandato, que não são vitalícios, vão irem na contramão do presidente e do corregedor. Portanto, a situação do Marco Buzzi é muito difícil e ele vai ter que responder em 3 frentes: CNJ, próprio STJ e no STF. No STJ, ontem foi sorteado e o sorteio foi curioso porque saíram 3 dos ministros mais antigos, portanto que tem um couro mais grosso para aguentar crítica, mas também para criar uma indisposição interna. O ministro Marco Buzzi, o que é curioso da gente comentar, ele tem uma extensa carreira na magistratura, foi juiz de primeiro grau, desembargador, ele é de Santa Catarina, onde teria sido o crime, que foi em Balneário Camboriú, é o estado natal dele. E o que a gente ouve nos bastidores é que geralmente tem um ministro um pouco mais boêmio, um ministro um pouco mais, digamos assim, mais interessado, solteiro, que vai atrás de mulheres do ponto de vista correto, sem nenhum crime, mas que isso pegou de surpresa porque não era o perfil do ministro, não é dos mais atirados, digamos assim, dos mais abertos. Isso, portanto, pegou muito de surpresa mesmo pelo perfil do ministro, mas o perfil histórico dele não apaga o caso gravíssimo que está sendo investigado e que muito pouco provavelmente vai acabar bem para o ministro.
é provável que ele se afaste, ele já fala ali numa licença médica para tentar deixar a poeira baixar, mas mesmo que ele saia de licença, isso não deve ser suficiente para evitar uma punição. A questão é, né, Uribe, Tainá, que aqui no Brasil, punição a juiz qual é? Aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. Portanto, mesmo se ele tiver a punição mais grave que a magistratura impõe, é uma punição que ele vai continuar com o salário, apenas não vai mais poder exercer a função.